Olá, muito boa noite. Que seja a paz de Jesus em nossos corações e que nossos corações possam estar irmanados em Deus para que nós possamos perceber Deus em nossas existências e que nós possamos também nos perceber no coração de Deus. Quando Jesus dizia: "Tudo aquilo que vos digo, não o digo de mim, mas tudo o que digo, eu ouvi de meu Pai", Jesus nos dá um outro entendimento daquilo que vem a ser Evangelho. Nós até então temos entendido que o Evangelho seja um conjunto de escritos, um conjunto de textos, um conjunto de descrições históricas que tem nos conduzido a esta ou aquela determinada religião e as religiões da cristandade, e que o objetivo do Evangelho seja tão somente esse, o da religião, o de estarmos em uma religião. Mas Jesus coloca dessa forma: tudo o que eu ouvi do meu Pai, uma grande revelação. Kardec vai ter a oportunidade de falar sobre isso quando, na parte segunda de O Livro dos Espíritos, falando sobre a vida espírita, vai nos colocar sobre as diversas ordens de espíritos. E nos coloca a doutrina espírita, Kardec na codificação, que todos nós somos espíritos, seres imortais, que nós pré-existimos ao corpo e que sobrevivemos ao corpo, que nós temos várias existências e que na pluralidade dessas existências vamos aos poucos desabrochando e despertando em nós todas as nossas potencialidades de espírito imortal, que passando pelas diversas etapas de evolução da existência espiritual, aperfeiçoando-nos, nós vamos aos poucos deixando aquelas coisas que são próprias da infância espiritual, próprias da ignorância espiritual, e aos poucos, através do desabrochar da razão, da inteligência, dos sentimentos, mais tarde, nós vamos tomando posse de nós mesmos. Nesse tomar posse de nós mesmos, ao descobrirmos a nós mesmos, nós vamos também aos poucos tomando consciência de tudo aquilo que nos cerca. Vamos tomando consciência da nossa função perante a vida e da função da vida perante a nós, do nosso papel, do nosso objetivo em estarmos em sociedade, na convivência com todos aqueles que nos cercam, e que essa convivência deve ser cada vez mais desenvolvida, cada vez mais plena, para que nós tomemos posse das nossas responsabilidades. E dizer Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da qual falava Jesus nessa passagem é aquela na qual nós vamos aos poucos rompendo os véus que nos cercam, rompendo os véus que cobrem a nossa visão, e vamos aos poucos tomando consciência daquilo que nós somos, do objetivo da nossa existência. Nessa escala de espíritos, fala Kardec na parte segunda de O Livro dos Espíritos, que chega um determinado tempo em que o espírito atinge um grau de maturidade tão alto, tão grande, que passa a perceber Deus, passa a compartilhar o pensamento de Deus. Daí a colocação de Jesus: tudo o que vos tenho dito, não o digo de mim,
mas ouvi de meu Pai. E Jesus coloca assim dessa forma que o evangelho que ele traz, que ele esclarece, não é tão somente um conjunto de palavras, um conjunto de escritos, mas é uma lei universal. Essa lei que é a manifestação da consciência de Deus, na qual todos nós estamos inseridos. E a consciência que está inserida em todos nós, em todas as coisas, nos coloca dessa finalidade de crescimento e de desenvolvimento. O Evangelho, portanto, é lei de direcionamento, lei de transformação, lei de crescimento, mas acima de tudo, lei de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós, por vezes, julgamos que temos cada vez mais nos aprofundado no entendimento das verdades. Quando observamos o mundo, nos progressos que tem feito através dos milênios, através dos séculos, quando vemos a humanidade e as sociedades em transformações tão grandes, transformações sociais, transformações tecnológicas, transformações de civilização, nós talvez pensemos, julguemos que nós estamos nos aprofundando no conhecimento da verdade, porque julgamos que a verdade possa ser conhecida tão somente através da razão. A razão, o discernimento das coisas, a razão que nos faz caminhar passo a passo com aquilo que nós entendemos que seja a verdade, apenas aquela apalpada pelas nossas mãos, aquela que seja tangível pelos sentidos, esquecidos de que existe uma verdade muito maior, a verdade daquilo que nós realmente somos, a verdade da finalidade da existência, a verdade da finalidade da vida. Em determinada passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer, isso depois daquela passagem conhecida de todos nós, em que a multidão lhe apresenta uma mulher que havia sido cometida em adultério, e que sedentos para que a lei social fosse cumprida, e a lei social dizia que uma mulher cometida em adultério deveria ser apedrejada. Perguntam aqueles homens que haviam apanhado a mulher em adultério o que se deveria fazer com ela. A lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. Que dizes tu? E Jesus diz que atire a primeira pedra, mas somente aquele que esteja sem pecado. Somente aquele que esteja isento de erros. Somente aquele que esteja isento de falhas. Somente aquele que esteja isento de vícios. E um a um, aos poucos, os homens vão soltando as pedras, dos mais velhos para os mais novos, deixam a mulher e se vão. Nos conta, então, o capítulo 8 do Evangelho de João, que após essa passagem, Jesus novamente falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Outras passagens e traduções dirão, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não andará em trevas, mas será a luz da vida. Quem me segue, quem anda em mim, tem a mesma função e a mesma colocação. Mas seria interessante nós analisarmos esse instante
o que está dizendo Jesus. E por que Jesus colocou essas palavras justamente depois daquele momento em que orienta os homens, em que uma simples colocação faz com que aqueles homens sejam capazes de parar, de refletir e de perceberem a si mesmos. Qual a função da luz? E claramente nós diremos que a função da luz não há de ser outra senão a de iluminar, senão de esclarecer, senão a de dissipar as trevas. E é isso o que o Evangelho faz. É isso que esse código perfeito, que é a perfeita lei de Deus, trazida aos homens por Jesus, que no papel de mestre nos faz começar a perceber a necessidade de nos inserirmos nessa luz de forma consciente, porque ainda que inconscientemente estamos inseridos nessa mesma lei, nos faz perceber da necessidade de tomar consciência sobre nós mesmos e participar ativamente dessa lei. Porque quando andamos inconscientemente nessa mesma lei, nós vamos como aquelas pedras que no seixo dos rios vão rolando sob a força das águas, sob a força do volume das águas, porque o volume é irresistível. E assim somos nós diante dessa lei de Deus. Muitas vezes nós tentamos resistir e inconscientemente somos levados e passamos a nos entrechocar, passamos aos atritos. E de tanto estarmos no atrito, por não sabermos assumir os nossos papéis diante dessa lei, aos poucos essa lei vai fazendo que nesses atritos nós vamos nos tornando mais polidos, mais lisos, que nós passemos a machucar menos. Mas quando nós tomamos a posse de nós mesmos, então nós fazemos parte da construção de um mundo. Porque hoje, apesar de todas as evoluções, de todas as revoluções, sejam sociais, sejam científicas, sejam tecnológicas, de todas as grandes descobertas, seria interessante nós nos perguntarmos o que essas mesmas descobertas têm proporcionado, além dos confortos, além das vantagens da tecnologia que nos são inegáveis, mas seria interessante nós nos perguntarmos o que isso nos trouxe de melhoria enquanto seres imortais. O quanto isso tem trazido em nós o despertamento da necessidade de nós sermos melhores. O despertamento da necessidade de nós entendermos que no mundo em que nós existimos, nós devemos sim fazer a diferença e trabalhar para fazer essa diferença. A definição de O Livro dos Espíritos, trazida pela espiritualidade, quando Kardec pergunta que são os espíritos, e obtém da espiritualidade a resposta de que os espíritos são os seres co-criadores do universo, nos coloca a responsabilidade de entendermos que nós devemos co-criar com Deus, que nós devemos colaborar com Deus. E é interessante a conotação da palavra colaborar, na qual nós muito pouco temos pensado.
Ouvimos as palavras e quase não percebemos a profundidade delas. Colaborar, co-trabalhar, trabalhar em conjunto, laborar em conjunto. E vejam a colocação de Jesus em outra determinada passagem do Evangelho. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em todas as passagens, Jesus coloca da sua união com Deus, da sua colaboração com Deus, da sua cocriação com Deus, do seu cotrabalho com Deus. Eu e meu Pai somos uno, dizia Jesus, colocando dessa forma que estavam unificados, que Jesus era capaz de perceber e sentir a vontade de Deus nele e de trabalhar por essa vontade, porque toda a vontade de Deus é que o mundo seja mais perfeito. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mais uma vez, como dizia Jesus. E nesse sentido, a função do Evangelho é a função de iluminar todas as nossas ações. Todas elas. Todas as nossas ações, todas as nossas relações. Todos os nossos esforços devem tender, devem direcionar-se a que nós sejamos capazes de co-criar com Deus, onde quer que nós estejamos. Porque um mundo sem colaboração e sem o objetivo de fazer com que as coisas tornem-se cada vez mais perfeitas, de que as coisas se tornem cada vez mais espiritualizadas, no sentido de nos fazer entender que nós somos espíritos, não no sentido religioso, mas no sentido daquilo que nós realmente somos. Fisicamente somos espíritos. Essencialmente somos espíritos. Em vibração somos espíritos. Em existência somos espíritos. E tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo em que nós estamos inseridos, deve servir a isso, ao espírito. A matéria não tem outro propósito de ser que não seja o de prestar os recursos necessários ao desenvolvimento do espírito e desenvolvimento da espiritualidade. E nós não falamos aqui, mais uma vez, de sentidos religiosos, porque, como dizia Kardec, tem-se dito que a religião é um conjunto de cultos, de ritos, de práticas exteriores. E a religião não é isso. A religião é este sol interior que deve iluminar as almas para a consciência de si mesmas. E há várias religiões no mundo. Aquela nas quais nós frequentamos templos, há aquelas nas quais nós nos reunimos em grupos para estudos. Mas há outras tantas religiões de trabalho, a religião na qual o médico vai ao encontro do seu paciente, procurando minorar-lhe a dor, a religião no qual o homem da higiene pública, a mulher da limpeza pública, torna os caminhos mais limpos e confortáveis para aqueles que passam pelos dias. A religião na qual o agricultor colhe o trigo, para que esse trigo seja transformado em farinha, levado ao padeiro para que transforme em pão, para que alimente a todos.
a religião da mãe que amamenta o filho, a religião do pai que colabora no trabalho para o sustento da família, a religião da família que encontra no seio de si mesma a oportunidade de abraçar todos aqueles seres espirituais que revestem temporariamente o corpo físico. A religião do trabalho do cientista, que trabalha no desenvolvimento de novas vacinas, de novos medicamentos para a cura de doenças. Do físico, que trabalha no descobrimento de novas oportunidades de aplicar as leis ao desenvolvimento da tecnologia que traga mais conforto. A religião de servir a Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. E quando nós descobrirmos essa religiosidade em nós, onde quer que nós estejamos, qualquer lugar será um templo. Qualquer lugar será um templo. Agora mesmo, onde nós estamos, nas nossas casas, amanhã nos nossos trabalhos, no trajeto, no deslocamento para nossas casas, na relação com as pessoas que conhecemos e não conhecemos, tudo será um templo. E a função do Evangelho é de fazer isso, de nos fazer entender que Jesus colocava não a sua pessoa como alguém em que se projetassem todas as luminosidades, como alguém que necessitasse de vaidades. Mas Jesus se coloca como alguém que faz a sua própria existência o Evangelho. Jesus é a manifestação do Evangelho. Jesus se torna, se coloca, se manifesta como a execução da perfeita lei de Deus em si, para si mesmo e para os homens. E ele diz que quem conseguir perceber essas lições que ele traz em si mesmo, nunca mais andará na escuridão. Porque quem anda na escuridão não sabe para onde vai, não sabe onde está, não sabe onde caminha. Dessa forma, a função do Evangelho é de espiritualizar a nós. E nós lembramos de André Luiz, nas páginas iniciais da sua preciosa obra Nosso Lar. Perdão, as palavras são de Emmanuel no prefácio. Em toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. O mundo precisa de espiritualismo, mas precisa muito mais de espiritualidade. Que a bênção da paz, que é o amor de Deus, possa ser percebida por todos nós. Muita paz.